a gente te conta e fala contigo sobre a questão aí, né, da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votando por excluir do teto de gastos do novo arcabouço fiscal, acredite se quiser, as receitas aí dos próprios tribunais e órgãos do judiciário, como, por exemplo, as custas processuais. Os ministros que votaram a favor da exclusão alegam que se o dinheiro for aplicado no custeio dos serviços das atividades específicas, o gasto não está sujeito a limitações. Se foi o entendimento do Alexandre de Moraes e ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, que tinha pedido aí vista do processo em fevereiro. No voto, o relator defendeu que essa seria a solução para a autonomia orçamentária do judiciário e que a exclusão das receitas do próprio judiciário não afeta em nada o compromisso institucional com a responsabilidade fiscal e a saúde fiscal do judiciário. O arcabouço fiscal atual, em vigor desde 2023, impõe um limite de 0,6% a 2,5% para o crescimento das despesas primárias da União, o que inclui os orçamentos globais dos 3 poderes. Pela regra geral, os gastos de um ano só podem crescer 70% do que tiver crescido a arrecadação fiscal do ano anterior. Em manifestação ao Supremo, o Legislativo e o Executivo enfatizaram que a legislação sobre o arcabouço fiscal foi aprovada e foi sancionada tendo em vista o esforço de cada poder por o controle da dívida pública, o que inclui as receitas do Judiciário, que devem ser submetidas ao novo teto de gastos. A decisão do STF veio em resposta à ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema, aberta pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A entidade alega que a legislação deveria ter dado aos tribunais o mesmo tratamento conferido às instituições como as universidades e as empresas públicas, que tiveram permissão para gastar além do teto se o dinheiro vier das receitas próprias. O tema está sendo julgado no plenário virtual e os demais ministros têm até a próxima sexta-feira para votar. Vou fazer aqui só uma observação, Rafa. No caso das universidades, com exceção dos grupos de pesquisa que muitas vezes prestam serviços de consultoria e conseguem se manter de uma forma autônoma, né, tal qual essas empresas públicas, as empresas públicas, quando elas são bem geridas, elas de fato têm um caixa à parte e não geram gastos para o governo. Pelo contrário, elas devem gerar lucros. Aí sim, você tem um caixa à parte. O judiciário dizer que tem um caixa à parte quando não gera lucro é um pouquinho diferente. A responsabilidade fiscal é de todos os poderes. Esse foi, inclusive, o entendimento da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República, nesse caso, né? Porque as duas frentes aí discordaram dessa história que os gastos do judiciário não contam quando você vai falar em teto de gastos. Ou seja, os recursos do judiciário eles ficam fora do alcance, fora do limite do arcabouço fiscal. Aí quem vai avaliar? O STF. E a maioria já votou, tá aberto aí, tá bom, tem até para votar, até dia tal, no plenário virtual, mas já tem a maioria. Já tem a maioria com esse entendimento. Estava parado desde fevereiro, esse pedido de vista que a gente mencionou, retornou, e você já tem aí a conta de 5 ministros dizendo não, receitas próprias do judiciário ficam de fora. Essas não entram no arcabouço fiscal, porque o dinheiro é nosso e não vai ter impacto em relação a isso. Essa é a leitura. Os magistrados pedem e o Supremo atende. Só para explicar melhor para quem está nos acompanhando, né, como é que funciona quando a gente pensa nos outros poderes. De fato, eles têm um orçamento próprio, um valor que é destinado para a manutenção daquele poder, que é importante, claro, quando a gente pensa no nosso sistema democrático de contrabalanceamento ali entre os poderes, mas ainda assim, o uso desse recurso não é porque você tem lá 100 mil à sua disposição, estou usando aqui um número, né, só
exemplificativa, claro que é muito, muito, muito mais do que isso, mas que você tem que gastar todo aquele recurso. Se você consegue manter todo aquele poder, o funcionamento, os serviços que devem ser prestados com menos, por que não? Tanto que, eventualmente, Rafa, a gente fala sobre a Câmara Municipal de Curitiba ou de alguma outra cidade do Paraná, a própria Alep, que aí é o poder legislativo, né, nesses casos aqui, que ao não gastar todo esse recurso a que tem direito, faz a devolução para o governo e ainda faz a devolução com uma cartinha, dizendo, olha, estou devolvendo aqui x valor e eu gostaria que esse recurso fosse destinado para construir x creches. Então essa responsabilidade, ela realmente tem que ser compartilhada. Não dá para a gente ficar com esse discurso, que é o discurso de todo mundo no país hoje. A gente entende onde é que está o problema, de que tem que ter mais responsabilidade fiscal, de que tem que cortar na carne, de que tem que gastar menos do que arrecada, se os demais poderes não estão dando esse exemplo. Existe lei, o Poder Executivo não pode criar uma lei, um novo programa, sem indicar de onde vai vir o recurso para financiar aquela política. Mas e o Executivo? Mas o Legislativo está olhando para isso? E o Judiciário está olhando para isso? Porque, por exemplo, nesse mesmo exemplo que a gente acabou de citar aqui, sobre essa questão do limite ali das pessoas que têm ou não que declarar o imposto de renda, os parlamentares já disseram, querem ampliar ainda mais esse benefício para mais pessoas. É uma medida que é popularesca. É claro que a população está a favor disso, mas de onde vai sair o recurso para bancar esse benefício, que não diria nem que é um benefício, deveria ser realmente um direito, é uma tabela que está muito desatualizada. A gente tem que ter isso em mente. Então, é uma responsabilidade compartilhada de todos. Responsabilidade fiscal tem que ser de todo mundo, porque senão a conta vai continuar como agora, no vermelho. Agora, 4h29. Eu também queria tirar os meus gastos todos, Camila Andrade, do escopo de qualquer limitação que viesse, fiscalização. Eu acho que eles são meus, não tem nada a ver, entendeu? Deveriam ficar de fora. Como é que será que eu faço? É orçamento meu, é próprio também. Eu quero tirar também a tributação aí do que eu compro no Nota Paraná, eu vou abrir mão. Do imposto de renda, acho que é meu, acho que eu não precisava. Será que tem algum jeito da gente fazer isso? Fica de fora, entendeu? Fica pra mim ali. Acho que não deveria entrar dentro de alguns gastos que eu tenho na minha contagem do imposto de renda. Tem umas coisas que só o Brasil mesmo, né? Mas enfim, é legal e... Deixa eu aliviar meus advogados aqui. É legal. É legal, o Supremo aprovou, está valendo, a gente pode criticar, mas é uma realidade, é o entendimento da Suprema Corte sobre isso.